Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. Obrigado por sua companhia diária e obrigado por sua colaboração. Continue compartilhando o vídeo para que a mensagem do Evangelho, principalmente dessa lição que fala da nossa maior esperança, que é o sangue derramado do nosso Senhor Jesus, que essa mensagem chegue mais longe. Então seja o meu colaborador, esse missionário, essa missionária de Cristo, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e entre para essa grande família do Lição Fácil. Se inscrevendo, você o fortalece, torna relevante o canal e as próprias mídias sociais se encarregam de promover esse canal, tá bom? Nos ajude nessa jornada. O sacerdote da nova aliança. Bom, eu quero dizer para você que na antiga aliança, o indivíduo teria que levar um cordeiro sem mácula, sem mancha, não deveria ser doente nem cego, ele deveria colocar suas mãos sobre a cabeça daquele pobre animal, confessar seu pecado. Simbolicamente e espiritualmente, o seu pecado passava para a vítima e ele mesmo, pegando um cutelo, cortava a sua garganta. O sangue derramado era colocado numa espécie de uma vasilha que era agora entregue para o sumo sacerdote ou o sacerdote. O sacerdote agora fazia a mediação, ou seja, intercedia por aquele pecador, dizendo, mostrando para Deus assim, Senhor, alguém morreu. Ou seja, o pecado foi pago. Ele pecou, é verdade. O pecado foi pago e aqui está o sangue. Sangue, você sabe, sangue é vida. Não tem como você retirar o sangue, todo o sangue de uma pessoa e ele permanecer vivo, ou de um animal. Sangue representa vida. Então, a lei exigia a morte do pecador, e está aqui a morte, simbolizada aqui pelo sangue. O sacerdote intercedia por esse indivíduo, passando o sangue nas 4 pontas do altar e derramando o restante na base do altar. Quando era feito isso, aquele pecador sairia ileso, porque a vítima morreu em seu lugar. Nesse serviço do santuário, esse serviço era um meio, não era o fim, era um meio de ensinar aí as verdades da antiga aliança para o povo. Qual que era a verdade? Que haveria alguém de morrer em lugar da humanidade e que esse alguém haveria de interceder pela humanidade. Porque o foco do santuário estava exatamente no sangue derramado e também na intercessão sacerdotal. E nós vamos ver isso, que aquele sangue de bodes, de carneiros, de cordeiros, aquilo lá não tinha poder algum de remover pecados e a salvação não vinha por meio desse sangue. Veja o que diz Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus é bem claro em dizer que aquele sacrifício, inclusive o sacerdócio oferecido lá na antiga aliança, era somente um símbolo do que Jesus viria a ser. Jesus seria o novo sacerdote. Veja, por exemplo, o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 8, e versículo 1 em diante, que diz assim, ó, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. O fato que salta aos olhos é o seguinte, na antiga aliança, isso aqui era símbolo, era sombra, apontava para Jesus Cristo, que era a plena realidade. Na nova aliança, Jesus assume a sua verdadeira posição, ou seja, o símbolo encontra a realidade, Jesus morre em nosso lugar. Depois que ele morre, diz a Bíblia que ele entra no santuário celestial e começa a sua obra como sacerdote, como nós vimos aqui em Hebreus capítulo 1. Ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Na antiga aliança, os sacerdotes envelheciam e eram substituídos. De tempos em tempos isso acontecia. Agora com Jesus, não. Jesus ofereceu-se de uma vez por todas e o seu sacerdócio é permanente. E também, claro, obviamente, o seu sacrifício é todo suficiente e plenamente permanente em relação a nós, seres humanos. Veja o que diz o finalzinho do capítulo 9, o finalzinho do versículo 26, que diz assim, ó, agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas,
para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E agora nós entendemos por que aconteceu aquele fato memorável e divisor de águas, eu diria, que está registrado em Mateus 27, 51. Escute. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O contexto desse texto aqui é a morte de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu, algo aconteceu de maneira extraordinária. Diz a Bíblia que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, ou seja, o véu que fazia separação do lugar santo e do lugar santíssimo rasgou-se. Somente o sumo sacerdote, não era todos os dias, uma vez por ano haveria de entrar dentro daquele véu. Agora o véu rasgado, todo mundo poderia ver o que havia dentro daquele santuário, daquele lugar santíssimo, demonstrando aí que animais e bodes, sangue de animais não precisavam mais ser oferecidos. Definitivamente, o sangue de Jesus foi oferecido de uma vez por todas e é o que nós precisamos. Ou seja, nesse ato, no ato de o símbolo encontrar a realidade, o cordeiro animal ser um símbolo do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, quando ele morreu, esse ato pôs fim a todo o sistema sacrificial israelita, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual e foi imolado de uma vez por todas. Meu querido amigo, minha querida amiga, você não acha extraordinária essa verdade? Você imaginou se nós tivéssemos que todas as vezes que pecássemos oferecer um sacrifício? Imagina o derramamento de sangue dia após dia. Imagina quão cansativo seria essas cerimônias. Imagina que alguém poderia desanimar de tantas vezes oferecer o sacrifício pelo mesmo pecado. Jesus morreu. E graças à sua morte, hoje nós temos plena redenção. E a Bíblia, inclusive, usa uma palavra para obter eterna redenção, ou seja, uma redenção permanente. Não é preciso mais nenhum subterfúgio, não é preciso mais nada a fazer, porque Ele já fez tudo por nós. Meu amigo, minha amiga, eu quero só lembrar um fato para você. Jesus fez isso por amor, Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas Ele te amou e me amou, e por causa do amor dele, Ele foi até as últimas consequências, se sacrificou, derramou seu sangue, para que nós pudéssemos viver uma vida centralizada nele, cheia de esperança. Ei, a solução para um mundo pecador, para um mundo maculado, amaldiçoado pelo pecado, é o sangue derramado de Cristo. É por isso que nós precisamos transmitir essa boa nova, essa notícia boa, porque nenhum pecador precisa perecer. É só olhar para Jesus e o aceitar como seu Salvador, aceitar o seu sangue e ele será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, assim que a Bíblia diz. Se torne esse agente de esperança, de salvação na vida dos seus amigos e seus familiares. Eu tenho certeza que ao fazer assim, você encontrará o sentido da sua própria existência. Feche os olhos e ore comigo. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas convincentes para as pessoas que estão ao nosso redor sobre o sangue, precioso sangue de Jesus. Obrigado porque nós fomos alcançados por esse sangue. Hoje temos a esperança. Nos anime ainda mais a continuar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito legal estar com você e amanhã espero você ansiosamente. Aproveite bem a sua quinta-feira.